que eu posso dizer? Que o que ensinam sobre Deus está errado? De maneira nenhuma. Porque só porque eu aprendi o que é certo, é que eu sei o que é errado. Não haveria maldade em eu desejar algo que não é meu, se eu não soubesse que isso é mal. Mas a maldade parece que se aproveitou de tudo que eu aprendi que era bom, para que eu desejasse todo tipo de coisa ruim. Se eu não soubesse o que é certo, eu poderia fazer qualquer coisa. Antes, eu nem me importava com isso. Mas quando eu entendi o que Deus ensinou, eu pude ver o quanto eu era ruim. E eu me senti morto. O que eu aprendi sobre Deus, que era para gerar vida, fazia com que eu me sentisse morto. E a maldade que está em mim, ela se aproveitou de eu conhecer das coisas boas de Deus e me fez ver como eu sou mal. E depois me matou. Quanto mais eu conheço a Deus, sei que Ele é santo, que Ele é puro e que o que Ele ensina é justo e bom. Será que foi essa bondade de Deus que me matou? Não. Nada disso. Eu precisava conhecer o que é bom e morrer para entender o quão terrível eu sou. E conhecer o poder destrutivo de tudo isso em mim. Eu sei que o que vem de Deus é bom e é puro. Mas eu não. Eu sinto que eu fui entregue a todo tipo de porcaria. Eu não entendo o que eu faço. Eu não faço nem o que eu gostaria de fazer. Na verdade, eu faço coisas que eu detesto. E eu sei que o que eu estou fazendo é errado. E por isso eu admito que as leis que eu estou quebrando são certas e são boas. Quando isso acontece, eu sei que não sou eu que estou fazendo, mas a ruindade que mora dentro de mim. Em minhas veias, parece que tem alguma coisa dentro de mim. E eu luto o tempo todo para fazer o que Deus quer, mas eu quase nunca consigo. O que eu acabo fazendo não é o que eu estava decidido a fazer, e sim as coisas más que eu não queria. Se eu faço isso, coisas que busco não fazer, eu vejo que não sou eu quem estou fazendo, mas a ruindade que está dentro de mim. Eu vejo que tem uma coisa agindo em mim, sei lá, tipo um monstro. E quando eu quero fazer as coisas boas, parece que o mal está sempre aqui, do meu lado. No fundo do meu coração eu amo a Deus. E eu amo as coisas de Deus. Mas eu vejo outras forças atuando nos membros do meu corpo, lutando contra as coisas boas de Deus que estão no meu pensamento. E me jogando no poço de maldade que afoga os meus membros. O que eu sei é que eu não presto. Será que algum dia eu me livrarei desse corpo e dessa tamanha maldade que me encaminha para a morte? Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas pelo temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? O que fazemos nesse mundo? Qual é a realidade da ação e prática em que baseamos nosso comportamento e nossos relacionamentos? Como encaramos a perspectiva de uma vida maior, melhor, superior e eterna? Acreditamos verdadeiramente nisso? Nós somos seres totalmente maus. Somos sim. Nascemos assim, geridos e gerenciados pelo pecado. Ou seja, somos todos feitos da sujeira, da imundície, da caixa de gordura. Até que um belo dia o Espírito Santo de Deus nos convence e converte a um novo caminho, o caminho do amor, sem explicação e sem justificação, com o qual Jesus Cristo, sendo Deus, dispensou para conosco sendo maus. Paulo, que era o cara, que fez o que fez, que passou pelo que passou, fala assim aos Gálatas: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne,
Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que Paulo está falando? Ele está doido? Está duvidando da nossa conversão, irmão? Está me julgando? Não acredito. Paulo, você tem certeza? Paulo está falando dele mesmo. Está falando de toda a raça humana, inclusive dos salvos por Cristo. Vejamos bem, estávamos mortos, e ele nos deu vida. Só que essa morte era obviamente espiritual, porque estávamos nos nossos corpos, e vidas, e trabalhos, e relacionamentos, normalmente por aí vivendo. Mas a partir do momento da salvação em Cristo, isso é, pessoal, não existe ninguém que possa falar que você é ou não é salvo, a não ser Deus. Ele nos dá essa nova vida, vida espiritual, que é nada mais, nada menos do que o próprio Espírito Santo de Deus vivendo em nós. Isso mesmo, em nossos corpos sujos, falhos e completamente maus, os mesmos de antes. Não é maravilhoso? Isto é o amor. Isto é a graça de Deus. Corramos então para a graça e deixemos de sermos seres humanos ou cristãos que almejam ser perfeitos e super-heróis, sem defeitos e máculas. Deixemos de nos achar merecedores apenas de benefícios e qualidades. Renunciemos a tudo isso para reconhecer quem verdadeiramente somos e de quem unicamente precisamos. Paremos de uma vez por todas de procurar nos bambambãs da modernidade ou da antiguidade dos pensadores, ou até mesmo na eloquência dos pregadores e na beleza dos artistas e cantores, um motivo, uma razão, uma solução, talvez um atalho para a saída. De uma vez por todas, paremos de procurar o que vive entre os mortos. Na multidão das águas, o tolo terá sede, porque procuras o que vive entre os mortos. Porque procuras o que vive entre os mortos. Deixando que muitos profetas sabedoria disseram. No entanto, ainda buscas o que vive entre os mortos. Me diga como fazer. Trocando o Senhor pela palavra, trocando o Criador pelo profeta, trocando o Rei dos Reis por outro rei, louvando um cantor ao invés do Senhor. Porque procuras o que vive entre os mortos. Porque procuras o que vive entre os mortos. Trocando o que muitos profetas sem sabedoria disseram. No entanto, ainda buscas o que vive entre os mortos. Me diga o que lhes fazer. Um tolo terá sede, ainda que água possa ter. O que é preciso para um cego ver? A sarça ardente resplandece em você, até que veja o que o Pai vos fez. Porque procuras o que vive entre os mortos. Porque procuras o que vive entre os mortos. Vivendo que muitos profetas sem sabedoria disseram. No entanto, ainda buscas o que vive entre os mortos. Me diga como fazer. Trocando o Senhor pela palavra, trocando o Criador pelo profeta, trocando o Rei dos Reis por outro rei, louvando um cantor ao invés do Senhor. Porque procuras o que vive entre os mortos. Porque procuras o que vive entre os mortos. Adorando profetas e homens, porém passados, estão mortos. Ainda buscas o que vive entre os mortos.
Me diga o que eles fazem.